No episódio de hoje do John Piper Responde, refletimos sobre como discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Muitos cristãos perguntam: precisamos de um sinal especial de Deus para saber se devemos ir para missões? Piper explica que o chamado não depende de sinais místicos, mas de uma mente renovada pela palavra, oração constante e vários fatores que Deus usa para direcionar seu povo. Há algum tempo, um aluno me perguntou se eu concordava com o comentário de Hudson Taylor, de que ninguém precisa de um chamado para ir em missões, mas apenas um chamado para ficar. Todos deveriam planejar ir aos povos não alcançados, e então Deus poderia impedi-los e chamá-los para ficar. E eu, na época, disse ao aluno: não concordo com isso. Não acho que esse seja o padrão bíblico. Pode haver alguns pontos positivos em termos de compaixão e proporção, e devemos levar esses pontos em consideração, mas, biblicamente, não posso apoiar essa ideia. Regularmente, Deus chamava seus profetas, e não o contrário. E Deus não diz que todos os homens devem planejar ser pastores, a menos que sejam chamados para não serem pastores ou presbíteros. Em vez disso, ele estabelece padrões de avaliação e pressupõe que relativamente poucos, apenas o número necessário, serão conduzidos ao ofício de pastor, mestre, presbítero, pastor de ovelhas. Paulo escreve aos Romanos para solicitar o apoio deles em sua missão à Espanha, e ele não diz uma palavra sobre alguém em Roma ir com ele. Você pode ler Romanos 15. E todas as cartas do Novo Testamento são escritas com a suposição explícita ou implícita de que as pessoas permaneçam exatamente onde estão, sendo sal e luz em suas vocações atuais. Como Paulo disse em 1 Coríntios 7:20, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Então, essa é a pergunta certa. Esse era o meu ponto. Conhecemos por Romanos 12:2 o que a palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discernir a vontade de Deus pressupõe uma mente renovada. Presumo que a vontade de Deus aqui não se refere aos mandamentos das Escrituras, que não exigem uma mente renovada para serem lidos e compreendidos, como não matarás, por exemplo, Êxodo 20:13. Não é preciso uma mente renovada para saber que isso é contrário à vontade de Deus. Presumo que o que Paulo está abordando em Romanos 12:2 é o seguinte: como os ensinamentos bíblicos e todos os outros fatores relevantes se combinam para produzir uma direção para a minha vida que Deus aprova e abençoa. O que nos leva a um segundo ponto. Essa renovação vem principalmente através da palavra de Deus e da oração. Então, quando diz, sejam renovados em sua mente, creio que ele quer dizer imersão em sua mente, saturação em sua mente com a palavra de Deus. A mente cristã é moldada pela palavra de Deus, enquanto se ora, ora e ora. Ó Deus, molda-me. Ó Deus, transforma-me. Ó Deus, faze-me conformar-me a esta palavra no âmago do meu ser. Agora, a partir dessa mente renovada e dessa experiência de oração, o que a mente faz para discernir um chamado para missões é levar a sério 7 coisas. A primeira é dons espirituais. A mente renovada leva a sério seus dons espirituais. Quais são eles? Deus não está chamando você para fazer algo para o qual Ele não lhe deu dons. Quais são esses dons? E creio que os dons a que Paulo e Pedro se referem estão resumidos em 1 Pedro 4:10. Ouça com atenção. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a multiforme graça de Deus. Esses são os dons, a graça multiforme encarnada em personalidades humanas que administramos para o bem dos outros. Você sabe como Deus está lhe concedendo dons dessa maneira? Número 2. Coração para as necessidades. A mente renovada leva a sério as necessidades que vê no mundo e aquelas que mais profundamente o comovem. Eu me pergunto se refletimos o suficiente sobre as implicações do que Paulo diz em Romanos 12,
6-8. Quando fala sobre dons, ele diz: ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Romanos 12:8. Ora, todo cristão deve exortar, todo cristão deve ser generoso e todo cristão deve demonstrar misericórdia. Contudo, Paulo trata essas três coisas como dons. E parece-me que isso implica que algumas pessoas estudariam um conjunto de necessidades no mundo, um grupo de pessoas numa situação de crise, e uma compaixão, misericórdia, generosidade ou inclinação para dar, muito especial e dada por Deus, seria concedida a essas pessoas, constituindo um componente muito significativo de suas vocações. Portanto, leve a sério não apenas as necessidades objetivas e reais que você observa no mundo, a condição dos perdidos e o sofrimento das pessoas, mas também como essas necessidades afetam você, como isso te afeta. E então estude isso em relação a Romanos 12:8, onde aquele que pratica atos de misericórdia deve fazê-lo com alegria, como se houvesse uma misericórdia especial que Deus concede a algumas pessoas e uma compaixão especial que Ele concede a algumas pessoas para missões. Número 3. Habilidades práticas. A mente renovada leva suas habilidades a sério. E com isso não me refiro principalmente a dons espirituais, embora possam se sobrepor, mas a habilidades práticas que Deus pode usar de maneira especial em algum contexto, como finanças, como carpintaria, organização ou dezenas de outras capacidades que podem florescer de forma particularmente útil no campo missionário. Número 4. Interesse crescente. A mente renovada leva a sério o interesse e a consciência recorrentes e crescentes de um lugar ou de um povo. Quando Deus está conduzindo alguém ao trabalho missionário, geralmente está lhe dando um interesse e uma consciência recorrentes de uma necessidade para a qual Ele o está guiando, não apenas algo passageiro. Então, minha pergunta para as pessoas é esta: sobre o que vocês estão lendo? O que vocês estão investigando? A que vocês retornam? Repetidamente, o que vocês acham fascinante ao refletirem sobre as necessidades do mundo? Número 5. Desejo por missões. A mente renovada leva a sério o crescente desejo do coração pela obra missionária. Em 1 Timóteo 3:1 lemos que os presbíteros devem aspirar e desejar a obra do ministério. E eu considero isso um princípio que Deus usa para nos atrair para sua obra. Você acha que essa obra é desejável? Seu desejo está crescendo? Está chegando ao ponto de se tornar irresistível? Foi isso que aconteceu comigo em 14 de outubro de 1979, quando eu estava em dúvida se deveria continuar como professor universitário ou me tornar pastor. E tudo o que eu conseguia dizer era que, por volta da meia-noite daquela noite, depois de anos amadurecendo, o desejo se tornou irresistível. Número 6. Afirmação da igreja local. A mente renovada leva a sério a afirmação e a confirmação da igreja local. É essencial que você faça parte de uma igreja local. Essa é a maneira normal de ser cristão. A experiência em uma igreja local é a única forma que eu conheço de alguém ir para o campo missionário e saber o que fazer ao chegar lá, porque são as igrejas que queremos que se estabeleçam para que os crentes tenham um caminho para serem discipulados ali. Parte da experiência na igreja local é confirmar nossos dons, nossos desejos, nossas habilidades e nossa compaixão. E sem essa confirmação, tenderemos a ser solitários, que podem facilmente interpretar mal a direção de Deus. Número 7. Desejo pela glória de Deus. A última coisa que eu diria é que a mente renovada quer glorificar a Deus acima de tudo. Queremos ver a glória de Deus celebrada no mundo, então, em todas essas coisas, estamos buscando a glória de Deus. Estamos enxergando aquilo para o qual estamos sendo guiados como aquilo que mais glorificará a Deus. Mergulhe na palavra. Ore sem cessar. Leve esses 7 fatores a sério. E acredito que, eventualmente,
você vai saber.